Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Então, hoje a nossa aula vai ser, aqui através desse vídeo. E hoje nós vamos entrar um pouco mais sobre o gênero tirinhas. Desde o início da semana, vocês vêm acompanhando nas aulas da TV esse gênero textual. Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês um resumo desse gênero, com as características, exemplos e a estrutura dele, os elementos que compõem o gênero tirinha, tá certo? Segunda-feira eu passei uma produção textual para vocês referente ao gênero que nós abordamos semana passada. Qual foi o gênero? Histórias em quadrinhos. E hoje, vocês podem perceber que o gênero tirinhas, ele tem algumas características e até algumas coisas em comum com o gênero HQ. Então, por isso que a gente vai ver um pouco mais, abordar mais as características presentes dentro do gênero tirinha, para poder saber diferenciar os dois e ver as características específicas de cada um, tá certo? Então, eu trouxe para vocês aqui, primeiramente, o que são esse gênero? O que é esse gênero? Esse gênero, ele trata-se de uma curta sequência narrativa de quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aos valores sociais. Então, no geral, esse gênero, ele faz uma crítica aos valores sociais, mas não significa que todas as tirinhas vão fazer críticas a valores sociais, mas a maioria sim. Tem uma publicação bastante regular. São como histórias em quadrinhos, HQs, porém bem mais curtas. Aí vocês já conseguem perceber uma característica específica do gênero tirinhas. Elas são bem mais curtas que as histórias em quadrinhos. Elas são divulgadas em jornais, revistas e em sites da internet. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo da tirinha do Garfield, bem conhecida, assim também como as tirinhas da Mafalda, da Turma da Mônica, com toda certeza vocês já leram. Se não leram, aconselho muito a ler, porque são muito interessantes. Então aqui é um exemplo, dessa tirinha aqui do Garfield, e logo abaixo, vou passar aqui para vocês verem, eu trouxe as características desse gênero, as características principais do gênero tirinha. Vou botar aqui a câmera, pra vocês visualizarem. Pronto. As características do gênero tirinha quais são? Conteúdo temático diversificado. Então, como tem lá, geralmente elas fazem uma crítica aos valores sociais, mas não é algo que todas as tirinhas vão ter, justamente porque elas têm um conteúdo muito diversificado. Então, vocês podem encontrar tirinhas falando sobre qualquer coisa. Tem o predomínio da linguagem informal, mescla de linguagem visual e verbal, muita linguagem visual. Vocês vão já ver os elementos que compõem essa linguagem visual e como elas interferem no sentido em que a tirinha quer nos transmitir. Tem os recursos icônicos verbais próprios, como os balões, onomatopeias, metáforas visuais, figuras cinéticas, que eu vou já explicar adiante para vocês. Os elementos composicionais das tirinhas são os recursos verbais e os recursos não verbais. Quais são eles? Balão em seus diversos formatos, uso de sinais gráficos convencionados, como as onomatopeias para a tradução dos sons, pequenas estrelas sobre a cabeça de um personagem indicando dor ou tontura. Com toda certeza vocês já viram tirinhas que tem esse tipo de sinais gráficos, não é? O próprio formato do balão, ele pode indicar o volume ou o tom da fala do personagem e até mesmo informar que se trata de um pensamento do personagem. Calha para separar um quadro de outro e estabelecer um sentido de evolução no tempo entre as cenas representadas. Vou passar aqui para vocês, só um instante. Uso de cartelas ou recordatórios para estabelecer uma voz do narrador dentro da história. Diagramação versátil dos quadros, de acordo com a necessidade dramática de cada cena. E as linhas cinéticas, que elas vão indicar a movimentação dos personagens dentro de cada quadro. Outra coisa muito interessante que a gente pode ver dentro das tirinhas, o que são os balões. Toda tirinha
praticamente tem que ter um balão. Não é uma regra, mas a maioria das tirinhas tem balões. Eu trouxe também aqui exemplos de tirinhas que não tem balões, a gente vai já ver. O que são esses balões? Eles são uma convenção gráfica onde... Acredito que minha imagem está cobrindo aqui. Deixa eu afastar um pouco dela. Convenção gráfica, onde é inserida a fala ou personagem, a fala ou pensamento do personagem. O rabicho, apêndice que sai do balão em direção à cabeça do personagem, indica ao leitor quem está falando. Quando o rabicho se dirige a um personagem que está fora do requadro e da cena mostrada, trata-se de uma fala em off. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem algumas tirinhas que, por exemplo, o que é o rabicho? Essa partezinha aqui, não é? Deixa eu ver se é um pouco. Que indica quem está falando, a parte de baixo. Então, tem algumas tirinhas que essa parte ela não está apontada diretamente para um personagem. Então, como ele diz aqui, significa que essa fala trata-se de alguém que não aparece na tirinha, mas a pessoa em si está falando porque o balão está lá indicando. Eu trouxe aqui alguns tipos de balões para vocês perceberem as diferenças deles, o que eles podem indicar dentro da tirinha e o sentido que, de acordo com esses balões, eles podem transmitir. Aqui tem um balão que refere-se à fala do personagem. Não vai significar que, por exemplo, só esse balão vá direcionar a aquele sentido único. Mas aqui, ó, o coxinho do personagem, trouxe esse outro balão, parece uma nuvem, o pensamento do personagem, o grito do personagem. Então, vocês estão vendo aqui vários tipos de balões que podem ter vários significados dentro da tirinha. É muito interessante a forma como eles são colocados e são utilizados para trazer aquela ideia de sentido. Por exemplo, se eu estou pensando, consequentemente eu já vou usar esse tipo de balão aqui, porque ele está transmitindo o quê? Um pensamento, não é isso? Esse aqui já reflete a dúvida, que é o personagem está com dúvida, que tem um ponto de interrogação. Por exemplo, esse que tem os 3 pontos, já remete aqui, o personagem não está conseguindo se expressar, certo? Trouxe até aqui um exemplo da tirinha da Mafalda, né? Vocês podem ler direitinho quando vocês estiverem em casa. E aqui é um exemplo, que tem um balão, que tem esse tipo de balão aqui, que ele indica o quê? Que a gente acabou de ver. Indica a fala, aqui ó, indica a fala do personagem, não é isso? Vamos ver mais. O exemplo que eu tava falando pra vocês das tirinhas que não tem balões. Sim, existem tirinhas que não tem balões, chamadas de tirinhas modernas. Por quê? Justamente porque elas inovam nesse sentido. Então, aqui é uma tirinha de Maurício de Souza que não possui balões, mas as falas vocês percebem que continuam aqui. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre as onomatopeias. O que seriam essas onomatopeias dentro das tirinhas? Vou ajeitar aqui minha imagem para vocês. As onomatopeias, elas são a representação de ruídos, explosões, socos, tiros, objetos quebrados, colisões por meio de palavras, boom, soco, crash, que podem se iconizar e ser consideradas ao mesmo tempo um signo verbal e iconográfico. Então, tem um exemplo aqui, outro exemplo de uma tirinha do Garfield, que ele traz várias dessas expressões. Com toda certeza vocês já viram esse tipo de expressões, não somente em tirinhas, mas nas HQs também tem, a gente até viu, e tem em outros textos também. Então, mas o que a gente pode observar é que dentro das tirinhas, elas são muito presentes para poder expressar esses tipos de sons. Elas são muito utilizadas justamente no sentido de trazer o leitor para a estar mais dentro da história e até mesmo atrair mais o leitor. Então, nas tirinhas, as onomatopeias, elas são bastante utilizadas justamente com esse intuito. Além das onomatopeias, a gente pode observar também as linhas cinéticas. E o que seriam essas linhas cinéticas? As linhas cinéticas, elas indicam
o movimento dos personagens, ou a trajetória de objetos em plena ação, automóveis e outros meios de locomoção, balas que saem de pistolas, pedras atiradas por alguém, enfim. Elas também são bastante utilizadas dentro das tirinhas. Também, como eu já mencionei, das onomatopeias, são utilizadas justamente no sentido de trazer o leitor para muito mais dentro da história, tornar a tirinha muito mais atrativa, justamente porque tem esse contato visual, esse jogo de imagens, é um recurso visual justamente utilizado nesse sentido. Aqui vocês podem ver, eu trouxe um exemplo de uma tirinha da Mônica, da Turma da Mônica, e tem aqui um exemplo de linha cinética, como vocês estão vendo aqui, não é? Ó, tem uma onomatopeia, que é essa palavra tum, e também tem uma linha cinética, que é como ele, ó, tá jogando a pedra na Mônica, e a Mônica jogando a pedra nele. Além disso, tem as metáforas visuais. O que seriam essas metáforas visuais? As metáforas visuais são signos que ganham uma conotação diferente de características quando usados em histórias em quadrinhos, como ver estrelas, ter lâmpada acesa sobre a cabeça. O que significa ver estrelas? A gente logo associa dentro das tirinhas que relaciona-se quando, por exemplo, o personagem cai, está sentindo dor, se sente ferido. Ter lâmpada acesa sobre a cabeça significa que o personagem, ops, eu tive uma ideia. Corações, que mostram que o personagem está apaixonado. Serrote cortando uma tora, que significa dormir, roncar. Como uma serra, e ter uma espiral sobre a cabeça, sentir tontura. E falar cobras e lagartos, que pode significar ele tá falando algum palavrão, entre outros elementos que podem ser utilizados. Então essas são as metáforas visuais. Por exemplo, tem essa tirinha aqui do Seninho. Vocês podem observar que tem uns coraçõezinhos no último quadrinho na cabeça dele. Automaticamente, quando você olha para essa metáfora visual, você já associa que significa que o personagem está apaixonado. Por quê? Porque esses corações já remetem a esse significado de estar apaixonado. Então essas metáforas visuais também são muito utilizadas dentro das tirinhas, justamente para remeter esses significados que nós mencionamos aqui. Além disso, das metáforas visuais, a gente também tem uma característica que as tirinhas trazem muito nas suas histórias, não é? Que são o quê? O humor e crítica. Eu mencionei bem no início que uma das características das tirinhas é elas trazerem essa crítica referente a valores sociais. Então elas trazem vários tipos de críticas, mas ao mesmo tempo trazem o humor inserido dentro dessas críticas, porque é isso que torna as tirinhas muito mais interessantes, justamente porque ela associa esse humor com uma crítica referente a algum assunto. Lembrando que não é obrigatório que todas as tirinhas estejam fazendo alguma crítica, como eu já mencionei, mas a maioria sim, sempre tem no fundo uma crítica relacionada a algum assunto específico. Trouxe aqui uma tirinha que tem assim, uma senhora falando, né? Quem é? Aí responde, seu admirador secreto. Aí a senhora responde, ok, continue secreto. Então, onde é que está o humor nessa tirinha? Pelo fato que ela simplesmente deu uma resposta para ele. E o humor está presente justamente nisso. Porque na normalidade acreditava-se, o leitor, quando ele começa a ler, ele pensa que a senhora vai querer saber quem é o admirador secreto. Mas não é? A senhora acaba respondendo ele e desligando o telefone na cara dele. Outro exemplo de tirinha também, essa daqui ela já vai trazer uma crítica social, que com toda certeza vocês vão associar ao momento atual que nós estamos vivenciando. E o que ela vem trazendo aqui? Será que ainda precisa quarentena? Parece tudo bem. Aí o pai dele diz, estão vendo aqui que não aparece o rosto dele, não é? Mas ó, a setinha tá apontada para ele, pro pai dele. Aí o pai dele diz, paciência, meu filho.
Porque se parece tudo bem, é sobretudo graças à quarentena. Então, qual é a crítica social que essa tirinha tá trazendo para nós? Algo referente à quarentena, que vivenciando, nós só estamos bem justamente por conta da quarentena que nós vivenciamos. Então, é uma crítica social referente, que se refere principalmente àqueles que se dizem contrários à quarentena. Então, vamos passar aqui para a próxima parte. Saindo um pouco de tirinhas, a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, que foi o que? Variação linguística, não é isso? E o que é essa variação linguística? A variação linguística, ela é a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de seus elementos. Ela existe porque as línguas elas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Então, é importante observar que toda variação linguística ela é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errado determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Toda essa questão do preconceito linguístico a gente vai ver mais adiante. Primeiro, vamos focar no conceito de variação linguística. Trouxe aqui um exemplozinho para vocês conseguirem captar um pouco mais sobre o que é essa variação linguística. Que vocês podem ver aqui que, por exemplo, tem várias formas de falar. Por exemplo, eu tenho aqui bar, che, sou, oxente, oxê, uai, de várias regiões do país, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, Sudeste, enfim, essa variação linguística. Por exemplo, uma palavra que eu falo aqui, em outro estado, eu já falo de uma maneira diferente. Eu trouxe aqui um exemplo que é o nome din-din. Ele sofre alterações, eu não sei se vocês sabem, mas o nome din-din ele sofre alterações em várias regiões do Brasil. Por exemplo, em algumas regiões o din-din é chamado de flau, nome de geladinho bem comum no norte e nordeste do Brasil. Em Minas Gerais e Goiás ele já é chamado de laranjinha, em outros locais ele é chamado de chup-chup, outro é gelinho, chope, sacolé, refresco no Mato Grosso, din-din aqui, chamado aqui no Nordeste, no Norte, em Brasília, a gente chama de din-din. Já na região Sul e São Paulo é chamado de geladinho. E no interior de São Paulo já é chamado de juju. Então, olha o tanto de variação linguística que o din-din sofre em toda a nossa região do Brasil. Vocês podem perceber aí. Trouxe aqui para vocês um pouco sobre as características da língua. Por que a língua? Porque para se estudar a variação linguística, a gente precisa estudar a língua. Então, quais são as características pertinentes dentro da língua, da nossa língua? É heterogênea. Heterogênea por quê? Porque ela tem várias formas, ela não pode ser homogênea, certo? Não pode ser igual, ela é diferente, por isso que existe a variação linguística. Ela é um conjunto de variedades, muda com o tempo, passados anos, existem algumas palavras que vão mudando. Por exemplo, antigamente tinham a palavra você, era chamada as pessoas chamavam de voz me sei, ou poderiam chamar de outra maneira. E hoje, voz me sei já é chamada de você. Então, foi uma palavra que ao longo do tempo, ela foi sofrendo várias alterações. Ela muda com o tempo, depende do uso dos falantes.
E é a identidade do falante. Por exemplo, se eu falo aqui, oxe, se eu falo din-din, se eu, por exemplo, sou aqui do Nordeste, aí uma pessoa ouve eu falando oxe, oxente, uma pessoa lá do Sul ouve eu falando assim, consequentemente ela já vai, ou se ela souber, claro, né, ela já vai associar, nossa, ele não é daqui, ele é do Nordeste, porque ele fala desse jeito. Então ali é a identidade do falante. Por isso que a língua, ela expressa a nossa identidade, porque como ela é um conjunto de variedades, então, por exemplo, uma pessoa daquela região fala de um jeito, outra pessoa de outra região já fala de outro jeito, e aquilo ali automaticamente me identifica. Trouxe aqui pra vocês norma, não é? O que seria norma? Norma seria um conjunto de regras. Mas o que a norma tem a ver especificamente com a língua, com o que nós estamos estudando agora? Porque a norma, ela se insere no conceito que a gente vai ver já sobre norma padrão e norma culta. A norma na língua, ela se divide em duas. A normal, que é a corriqueira, que é diariamente, no nosso dia a dia, e a prescrição, que é a normatividade. A normal, corriqueira, ela é um conjunto de fatos linguísticos que caracterizam uma comunidade da fala. Ela representa o que é comum na fala dos membros de uma comunidade. Cada grupo de falantes se caracterizam por sua norma. Então, cada grupo de falantes ele vai ter uma forma de se expressar, de escrever alguma palavra, e isso é uma característica da variedade linguística, como eu acabei de falar, que a língua, ela representa a identidade do falante. Então, eu não posso simplesmente dizer, falante de tal região está falando da forma errada, não, porque ali é a identidade dele. Então, aquilo caracteriza aquela comunidade de falantes. Já a prescrição, a normatividade, ela é um conjunto de regras prescritivas que determinam um padrão de língua. Regras que determinam aquele padrão da língua, baseado em uma norma específica valorizada na sociedade. Está presente nas gramáticas, dicionários e livros didáticos. Então, já a normatividade, a prescrição, ela está presente, por exemplo, no nosso livro didático, em que a gente vê normas referentes à nossa língua portuguesa. Então, a prescritividade é algo mais normativo, é algo que está prescrito e que determina esse padrão, já não é mais variável, já é um padrão presente dentro da nossa sociedade, que toda língua tem esse padrão, tem essa normatividade. Aí a gente passa para os conceitos, que eu acabei de falar para vocês, que são os conceitos de norma padrão e norma culta. O que seria a norma padrão? É uma norma padronizada, ela é um conjunto de regras normativas para o uso da língua em determinadas práticas de escrita monitorada. Ela é abstrata e é um conjunto de regras, ela é um padrão específico daquela língua. Já a norma culta, ela é uma das muitas normas típicas da população urbana utilizada por pessoas de escolaridade média e alta em situações monitoradas de fala e escrita. Ela é real, usual, mais próxima do padrão. Ela é um pouco mais próxima do padrão. Não é uma linguagem em si informal. Por isso que menciona aqui que ela é mais utilizada em situações monitoradas de fala e escrita. Então, situações específicas, a norma culta, ela é utilizada dentro da sociedade. Aí a gente parte para aquele assunto que eu falei para vocês no início, que é o quê? O preconceito linguístico. E o que seria esse preconceito linguístico? O preconceito linguístico, ele é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja por escrito. Então, se eu vejo uma pessoa falando do Nordeste ou de outra região do Brasil que fale de um modo diferente do meu, eu não posso simplesmente chegar e acusá-la como certa ou errada, porque aí eu vou estar cometendo o quê? Um preconceito linguístico. Se a língua, ela possui uma variedade linguística dentro dos seus falantes, eu tenho que considerar todas as variedades linguísticas, porque aquele modo de falar do Nordeste identifica a identidade cultural deles.
e, consequentemente, o modo de falar lá do sul, do sudeste ou do norte identifica a identidade cultural dos falantes de lá. Então, cada comunidade tem as suas variáveis e, por exemplo, o Brasil inteiro tem muitas variedades linguísticas. A gente pode ver que existe, por exemplo, uma coisa, como a gente viu agorinha, a gente viu há pouco tempo, o din-din. O din-din, ele tem várias variedades linguísticas dentro do Brasil inteiro. Aqui ele é chamado de uma coisa, lá no sul já é chamado de outra. Então é importante a gente ter essa percepção do que é o preconceito linguístico para que a gente não cometa isso. Além disso, ele diz aqui que o preconceito linguístico ele é social, porque no país a educação e renda estão interligadas. Então, se a criança não frequenta a escola, geralmente porque sua família vive em condições de extrema pobreza, ela não terá acesso às ciências nem a essa norma culta, o que a deixará ainda mais afastada de exercer plenamente sua cidadania. Aí ele fala um pouco sobre esse preconceito linguístico aqui no Brasil e menciona, né, que esse preconceito linguístico, infelizmente, ainda acontece principalmente com as pessoas que moram aqui no Nordeste, ou os negros ainda. Infelizmente, o preconceito linguístico está associado principalmente a esses fatores, a classe social, a cor da pele, e enfim. E aí, eu até mencionei aqui um livro muito famoso que a gente estuda, que é O Preconceito Linguístico, do autor Carlos Magno. E para finalizar é isso, a nossa aula de hoje. O que foi que a gente viu hoje? Foi norma culta, norma padrão, variedade linguística, preconceito linguístico. O que a gente viu mais? A gente viu gênero textual, tirinhas. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar pra vocês, hoje não, mas amanhã a gente tem aula. Sábado também nós vamos ter aula. E eu vou deixar pra vocês hoje essa leitura, que vocês possam ler, que vocês possam anotar no caderno tudo que foi falado nas aulas da TV e nessa aula aqui. Tudo que tá nesse documento que eu vou enviar pra vocês na plataforma, tá certo? Então, quero que vocês anotem no caderno, façam os seus estudos, anotando, resumindo. E amanhã eu vou passar uma atividade para vocês referente a esse assunto, tirinhas e variedade linguística. E basicamente é isso. Então, por hoje é só. Espero que todos estejam bem. Como eu já mencionei antes, qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp, porque eu estou disponível para ouvir vocês, para orientar no que for necessário em relação aos nossos assuntos e atividades, tá certo? Então, tchau, gente, um beijo e até mais.